Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre um enorme erro de cálculo da esquerda no Brasil. Tá? O Flávio Bolsonaro sugeriu aos Estados Unidos atacar barcos com drogas na Baía de Guanabara. Né? A gente vai ver o tweet do Flávio Bolsonaro aqui. Ó. Ele comentou numa notícia do Pete Hegseth, do secretário de guerra dos Estados Unidos, um dos naviozinhos sendo destruídos ali perto da Venezuela, né? E aí ele falou aqui, ó, olha que inveja, eu ouvi dizer que tem barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Não seria legal passarmos alguns meses aqui nos ajudando a lutar contra essas organizações terroristas, né? Ou seja, o Flávio falou uma coisa correta, né? Exatamente, né? Aí, rapaz, a esquerda toda abraçou o Lula com força, não porque não pode, que ele está pedindo que os americanos ataquem o Brasil. Não, ele está pedindo que os americanos ajudem o Brasil, nos ajudando a lutar contra essas organizações terroristas, né? Aí outras pessoas falam, não, porque não tem barco com droga na Baía de Guanabara. Tem sim. Pode não ser tanto quanto lá no Caribe, eu concordo, talvez não tenha tanto quanto no Caribe. Vamos entender esse caso aqui, porque o que eu acho legal de analisar nessa história é que foi um tiro no pé da esquerda. A esquerda está ficando do lado dos traficantes, tá falando, não, que não tem que usar isso, não, porque soberania, que não pode Estados Unidos bombardear barquinho de droga aqui no Brasil. Eu não sei não, meu amigo, se você perguntar para o brasileiro aqui, meu amigo, o pessoal quer mais é que traficante se ferre mesmo, não tem esse negócio não. Essa notícia foi sugerida por Alexander Chuparov III, bombado da Voz Fina e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Flávio Bolsonaro sugere aos Estados Unidos atacar barcos com drogas na Baía de Guanabara. Primeiro que não foi isso que ele falou. Ele falou claramente aqui, ó. Vocês não gostariam de nos ajudar a lutar contra essas organizações terroristas? Eu ouvi dizer que existem barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Vocês gostariam de nos ajudar a lutar contra? Não, não é vocês, não, venham aqui atacar os barcos aqui, não. Nos ajudem a atacar esses barcos aqui na Baía de Guanabara. Foi isso que ele falou, né? Então, ou seja, o pessoal que já começou a deturpar essa história. Mas o pior foram outros jornais. Aqui, pelo menos, falou que o Flávio Bolsonaro sugere aos Estados Unidos atacar barcos com drogas na Baía de Guanabara. De novo, já está errado, porque não foi isso que o Flávio falou. Ele falou que os Estados Unidos deviam ajudar o Brasil a atacar os barcos. Mas teve outros piores ainda aqui. Flávio Bolsonaro sugere aos Estados Unidos atacar navios no Rio de Janeiro. Não vamos atacar os navios do Rio de Janeiro tudo. Vamos chegar bombardeando os navios do Rio. Caramba, onde que esse pessoal tirou essa história aqui, cara? Olha a forçação de barra que fizeram em cima do tweet do Flávio Bolsonaro para dizer que é para atacar navios no Rio de Janeiro. Não, que vão ficar tirando em navio aqui, não sei o que lá. Não, é navio de traficante. Navio com drogas, evidentemente, né? Daqui, ó. Flávio Bolsonaro sugere aos Estados Unidos que ataquem barcos no Rio de Janeiro. Pode vir aqui atacar qualquer barco aqui aleatoriamente. Cara, não tem nenhuma lógica isso, cara. O pessoal, muita má vontade, muito preocupado. Eu tô me perguntando aqui, será que o Flávio Bolsonaro tá pontuando bem nas pesquisas, né? Porque deve ser isso, né? A imprensa geralmente reage desse jeito. Quando o nome de alguém começa a melhorar nas pesquisas, o pessoal vai lá e, pô, peraí, temos que bater na pessoa, né? Aqui, ó. Flávio imita Eduardo e comete traição ao pedir ataque dos Estados Unidos no Brasil. Ele não pediu ataque dos Estados Unidos no Brasil, ele pediu ajuda dos Estados Unidos no Brasil para combater os tráficos, os barcos de traficantes aqui no Brasil, né? Então, ou seja, o pessoal está forçando uma barra enorme nisso daqui, algo que o Flávio Bolsonaro não falou em momento algum, né? Aqui, ó, de novo a CBN, né? Flávio Bolsonaro sugere ataque dos Estados Unidos a barco com drogas na costa do Rio de Janeiro. Por que tá barcos com drogas aqui, entre aspas? Porque na visão de algumas pessoas, o pessoal fala aqui, não, que não tem isso, não tem barco com droga no Brasil, não tem isso não existe isso não, porque aqui a droga vem da Bolívia e coisa e tal, e não vem pela Baía de Guanabara, né? Mas a verdade é que vem. Aqui, ó, essa matéria aqui já é uma matéria mais antiga do UOL, mas está aqui, ó, era em 2018. Transporte de armas, drogas e rota de fuga, como o crime opera na Baía de Guanabara. Então está falando aqui sobre o policiamento da Marinha do Brasil na Baía de Guanabara e coisa e tal. Enfim, existe esse problema. Olha só, eu concordo que não é o ponto central de entrada de drogas no Brasil. Não é, de fato, né? Aqui no Brasil a gente tem uma fronteira enorme com a Bolívia, uma fronteira enorme com a Colômbia, uma fronteira enorme com o Paraguai, e tipicamente não tem tanto policiamento, então a maior parte da droga no Brasil entra por esses lugares. Entra também por aviões, né? Então, assim, muito pouco, não acredito que seja muito significativo
a quantidade de drogas que entre por navio aqui no Brasil. Mas tem. Que alguma coisa tem, tem. Até para o pessoal fazer transporte de drogas dentro do próprio Rio de Janeiro, né? Porque, assim, você até tem a polícia, o pessoal da Marinha do Brasil, que faz o patrulhamento da Baía de Guanabara, mas eu não sei se vocês sabem, a Baía de Guanabara é grande pra caramba, né? E tem um monte de barco na Baía de Guanabara, um monte de pescador, um monte de gente que fica, né, com barco ali. Então, assim, é muito difícil você ser parado pela Marinha. Assim, raríssimas vezes a Marinha sai parando barco, fazendo blitz. Então é muito tranquilo o pessoal que quer fazer, guardar droga, sei lá, em Magé, aqui, que é no fundo da Bahia, que é um lugar menorzinho, coisa e tal, e depois trazer a droga para o Caju, para o centro do Rio de Janeiro. Isso é muito possível, é muito simples de fazer. Então sim, existem barcos com drogas na Baía de Guanabara. Pode não ser tantos barcos quanto lá no Caribe, é verdade. No Caribe o problema é maior, né? Nos Estados Unidos tem um número maior de pessoas tentando fazer chegar drogas lá pelo mar, né? Mas aqui no Brasil tem também. Então, assim, o que o Flávio Bolsonaro falou é bastante razoável, realmente, e de novo, ele pediu ajuda dos Estados Unidos para combater os barcos. Em momento algum ele falou, vem aqui, atire nos barquinhos nossos aqui também para resolver isso. Nos ajude, ele falou, nos ajude a combater os barcos aqui também. Bom, ajudar, dá para ajudar, pô, é isso daí, né? O pessoal da esquerda tá totalmente descontrolado com essa história, não porque não pode, e o que eu falo para vocês é o seguinte, que bom que eles estão assim, porque o que eu falo para vocês, esse pessoal não tá contando como é que essa notícia vai chegar no povo, né? Veja, você sabe, eu sou libertário, eu não tenho nada contra, eu acho que não é de descriminalizar a porra toda, mas eu reconheço que o povo brasileiro não gosta de drogas muito, é totalmente favorável à proibição, tem que proibir mesmo, tem que prender os traficantes tudo, tem que matar os traficantes tudo, tem que acabar com isso daí, né? O povo brasileiro, se depender do povo, é assim mesmo, né? Então, quanto mais esse pessoal coloca que não, porque ele está ferindo a soberania, ao querer que ataquem os barcos com traficante aqui no Brasil e não sei o que. Olha só, eu acho que isso aí vai dar voto para o Flávio Bolsonaro, vai ajudar ele ao invés de prejudicar, como vocês estão imaginando, tá? Vocês estão achando que estão prejudicando o Flávio Bolsonaro com isso? Se o Lula acha que defender os traficantes, porque a soberania, não sei o que lá, né? Defender os traficantes, ele está ganhando voto? Não, não está não. A maior parte do povo brasileiro é muito contra as drogas, mesmo o pessoal mais humilde. É um erro o pessoal achar que quem mora em favela é a favor de traficante. Não, meu amigo, quem mora em favela é quem é mais contra traficante no final das contas, porque o traficante inferniza a vida da pessoa ali completamente, né? A maior parte das pessoas na favela são pessoas honestas, que trabalham, acordam cedo, vão trabalhar e coisa e tal. E os traficantes na favela infernizam a vida desse pessoal. Então, o pobre brasileiro ele é muito contra traficante. Sem contar o caso de muitas famílias que perdem filhos, perdem irmãos, perdem pais para drogas, né? E isso é sempre uma tragédia. Realmente, droga é uma tragédia, né? Ou seja, a esquerda levantando esse caso, falando, não, que tá vendo, o Flávio Bolsonaro quer atirar nos barquinhos. Não pode! Deixa os barquinhos, os trabalhadores com narcotráfico não são traficantes, são trabalhadores, estão trabalhando, o emprego deles, disse o Petro, né, Gustavo Petro, né? E são vítimas do usuário, é o usuário que é o malvadão nessa história, não é o traficante, não, é o usuário, né? Ou seja, eles acham que estão conseguindo convencer o povo e não estão. Mas por que eles fazem isso então? Porque, gente, repara a quantidade de jornal de várias linhas criticando o Flávio aqui. Aqui até o El País aqui, ó, o El País, que é esquerdista pra caramba da Espanha, né? Um filho de Bolsonaro sugeriu aos Estados Unidos que ataque barcos com drogas na Baía do Rio de Janeiro, né? Eles nem botaram Baía de Guanabara, porque lá fora o pessoal não deve saber que Baía de Guanabara é a Baía do Rio de Janeiro e coisa e tal. Mas enfim, de novo, tá errado, porque Bolsonaro não sugeriu os Estados Unidos atacar, o Bolsonaro pediu ajuda para lidar com os barcos que tem na Baía de Guanabara, mas de novo, a esquerda toda pegou esse negócio. Isso antigamente funcionava. Eu vou te falar, isso funcionava antes. Quando você não tinha a outra visão da coisa, quando o próprio Flávio Bolsonaro explicou, falou exatamente o que eu falei para vocês aqui. Drogas sendo explodidos em alto mar. Vai estar o link do vídeo dele aqui para você ver o depoimento dele todo, né? Mas ele falou basicamente o que eu falei aqui. Não, a gente é contra traficante mesmo, não tem esse negócio não, né? Mas veja, se fosse na época anterior, em que você não tem esses canais de conversa diferentes, como o meu canal, como o próprio Flávio Bolsonaro ou outras pessoas, ia ficar todo mundo com a ideia de que não, que o Flávio Bolsonaro pediu que atacasse os navios mesmo, que qualquer navio que tiver no Rio de Janeiro, ele é para atacar os navios tudo da Baía de Guanabara, mata todo mundo que tá na Baía de Guanabara. Que lógica tem isso, cara?
Mas, de novo, antigamente isso colava, porque você não tinha o contraponto, né? A esquerda está perdendo força hoje em dia porque continua confiando nesse truque velho que não cola mais, né? Eles tentam ainda na internet botar um monte de robô falando um monte de merda e coisa e tal, mas não vão conseguir, não tem jeito, né? Basta você ter o contraponto que você vê que é um absurdo, né? Sem contar os idiotazinhos aqui da esquerda, aqui, dizendo que o Vinícius Bettiol e esse cara aqui, que é o filho da Dilma, ele não, é neto da Dilma, não sei quem é esse cara não, mas ele entrou com um pedido de prisão do Flávio Bolsonaro, porque é traição, ele está traindo o Brasil ao pedir ajuda, não pode pedir ajuda para os Estados Unidos não, que é traição ao Brasil. Esse pessoal, meu amigo, é o desespero deles, né? Aí vem com o papo de traição, não, porque ofendeu a soberania do Brasil está ofendida por ele, porque ele pediu ajuda dos Estados Unidos contra traficante de drogas e coisa e tal. Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, quando você fala isso pro povo, o povo fala, pô, que bom que estão acabando com os traficantes de droga, melhor coisa possível. Que papo é esse de traição, né? Só na cabeça desse pessoal é que realmente isso aqui é uma coisa ruim. Parabéns ao Flávio Bolsonaro, conseguiu movimentar a galera aí. Todo mundo da esquerda ficando do lado dos traficantes. Vai dar muito certo para a esquerda. Parabéns à esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.